Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Quero convidar você nessa noite para meditarmos juntos no texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, os versos 1 ao verso 9. Gênesis capítulo 11, os versos 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de um cativeiro de mais de 400 anos, o povo precisava saber algumas coisas. Eles precisavam saber algumas coisas a respeito da sua identidade como povo israelita, mas não somente isso, eles precisavam saber da sua identidade como humanidade, como seres humanos, visto que, num período de 400 anos, eles entraram em contato com uma cultura extremamente pagã, idólatra, que atribuía a várias divindades a origem dos homens, a origem do cosmos, a manutenção dessa criação, e eles então absorveram essa cultura. Quando eles saem do Egito, uma das primeiras instruções que o Senhor faz a Moisés com respeito a escrever sobre a história é mostrar de onde nós viemos, de onde a humanidade veio, de onde toda a criação surgiu e como o povo israelita surgiu, as origens do povo de Israel. Isso faz parte, inclusive, saber de tudo isso faz parte da nossa própria identidade. Saber quem nós somos, saber de onde nós viemos e saber para onde nós estamos indo. E essa era a intenção de Moisés ao escrever esse livro chamado Gênesis. Gênesis, que é um título moderno, não era o título original desse texto. O que, na verdade, o título desse texto, desse documento e desse livro é a primeira frase do livro, ou um pedacinho da primeira frase desse livro, que é no princípio. Esse é o nome original no hebraico dado praticamente a todos os livros do Antigo Testamento, que era uma prática de nomear os livros a partir da primeira frase que esse livro então se iniciava. O fato então é que Moisés, com essa intenção de mostrar algumas verdades para esse povo que acabara de sair do cativeiro, esse livro então se divide em mais ou menos 5 partes muito bem divididas, muito bem visíveis. A primeira parte compõe a estrutura que a gente chama de o começo do cosmos.
Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11, até o versículo 9, que é o texto que nós lemos. Esse livro ele vai se dividindo, então, após isso, mostrando a vida e a trajetória dos patriarcas de Israel, mostrando a trajetória de Abraão, que também é uma divisão do livro, mostrando a vida de Isaac, da sua família, a vida de Jacó e, finalmente, a vida de José. Chegando em José, nós temos, então, a preparação para que o povo entenda por que eles estão no Egito. Por que o povo foi parar no Egito? Por que eles são escravos no Egito? E é isso, essa proposta, quando o Senhor inspira Moisés a escrever tudo isso. De onde vocês vieram? Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram parar aqui no Egito? Há um propósito nisso. E qual é o propósito? O Senhor vai mostrando no livro de Gênesis. Mas falando especificamente sobre o primeiro bloco dessa estrutura de Gênesis, que, como nós dissemos, é o começo de tudo, o começo do cosmos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, nós podemos notar que o Senhor divide esse texto temporalmente, né? Ele vai mostrando como foi a criação do ser humano, do cosmos, ele vai mostrar a queda do ser humano, por que nós somos depravados e somos maus e pecamos. Essa é a razão pela qual o Senhor nos mostra a queda no capítulo 3. E a partir da queda do capítulo 3, o Senhor vai nos mostrando que há uma progressão na maldade humana, no ponto de o próprio livro de Gênesis narrar o primeiro assassinato, que ocorre entre dois irmãos, Caim e Abel. A narrativa vai começar a nos mostrar também a distorção da criação do casamento, onde o Senhor, após um texto, um fato polêmico, né, onde os filhos de Deus, eles se interessam pelas filhas dos homens, e é um texto extremamente polêmico, porque alguns acreditam que os filhos de Deus, nesse texto, eram anjos, que se relacionaram com mulheres e deram origem aos gigantes na terra. Controverso, e nós não vamos ter tempo para falar um pouco sobre esse texto. Mas a escalada do pecado, então, o Senhor pune essa escalada do pecado com o dilúvio. O Senhor acaba com a humanidade e apenas a família de Noé é salva, e essa é a segunda punição de Deus para o pecado. A primeira acontece em Gênesis capítulo 3. E o Senhor, então, cumpre a sua promessa e a ameaça que ele fez contra esse casal, de que de toda a árvore do jardim vocês podem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o Senhor aplica essa pena a esse primeiro pecado. A segunda pena que Deus aplica sobre o pecado que é generalizado é o dilúvio. Então o Senhor acaba com a humanidade, restando apenas a família de Noé. E a terceira pena que nós vemos bem claramente nesse livro acontece aqui, no capítulo 11, onde o Senhor, diante de uma intenção no coração desses seres humanos, pecadores, pecaminosos, a intenção era se libertar de todo imperativo vindo da parte de Deus. O que a Torre de Babel representa é todo um sistema que tenta se libertar da instituição e do governo divino. É isso que Babel significa, a construção dessa cidade, dessa torre, para nós, hoje, simboliza todo sistema que é adversário a Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto e queremos aplicar esse texto para os nossos dias, precisamos entender que Babel é sinônimo, e é sinônimo de algo, de adversidade, de sermos adversários de um sistema que está contra a palavra e a vontade de Deus. E é a sociedade que nós vivemos hoje. Esse é o mundo que nós vivemos. A Torre de Babel, o fato da Torre de Babel está distante, mas a aplicação disso para nós hoje é muito presente. Tudo que vai contra todo o sistema político, econômico, filosófico, que vai contra a Escritura, contra a vontade de Deus, pode ser comparado a esse fato, Torre de Babel. Mas então,
nós olhamos para esse texto e nos perguntamos, certa vez, um irmão me perguntou se eu acreditava, de fato, se esse evento foi realmente um evento histórico, se ele aconteceu, se a construção dessa cidade e dessa torre foi realmente, e pode ser algo comprovado, né, até mesmo pela ciência. E quando nós olhamos para a história desse fato, nós vemos relatos dessa construção em outras culturas, fora da Escritura. Por exemplo, na cultura suméria. Cultura suméria que nós vemos o primeiro método de escrita foi feito nessa civilização. E lá há relatos de uma cidade e de uma torre que estava sendo construída e que foi dispersada pelos deuses. É óbvio que eles não estão interessados ou não estavam interessados em mostrar que Deus, que Yahvé, o Deus de Israel, era o responsável por essa dispersão. Mas o que eles entendiam era, os deuses dispersaram isso e as línguas foram multiplicadas. Então, há relatos, de fato, que esse foi um evento histórico. Então, queridos, chegando ao texto propriamente, e quando nós olhamos para isso e lembremos sempre de que a identidade do povo de Israel é que está sendo forjada aqui, formada, nós entendemos que Israel precisava dessas informações. Tanto Israel quanto nós hoje precisamos entender o que um texto de um fato tão antigo pode representar para nós hoje e nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus. Então, olhando para o texto, vamos tentar responder algumas perguntas. Primeiro, esse texto então se divide em três grandes partes. A primeira parte mostra a questão geográfica, a segunda parte mostra a intenção que havia no coração desse povo, e a terceira parte é a resposta de Deus a tudo isso. A resposta de Deus a essa rebelião que estava começando, estava se disseminando, estava ganhando proporções muito grandes nessa época. Primeira parte, então, desse texto, que trata sobre a referência geográfica e cultural, acontece no verso 1 e no verso 2. Os versos 1 e 2 mostram que havia um contexto onde havia uma só língua, ou seja, um só idioma falado em toda a terra. Isso após o dilúvio. Lembramos que apenas a família de Noé e os seus filhos sobreviveram. E cada um dos filhos de Noé foi responsável por dar origem a uma etnia, a um povo. E quando nós falamos da Torre de Babel e da construção dessa cidade, nós estamos falando da descendência de Cã, que é o filho de Noé, que foi aquele que, ao ver o seu pai embriagado, ao invés de cobrir o seu pai, ao invés de cobrir Noé, ele chama os seus irmãos para olhar a nudez do seu pai e desonrar o seu pai. E por conta dessa situação, Noé inflige sobre o seu filho, sobre esse jovem chamado Cã, uma maldição de que ele seria mal sucedido e que ele haveria de ser perseguido e que a sua vida haveria de ser em grandes tormentos. E é justamente o descendente desse Cã que constrói essa cidade, seu descendente chamado Nimrod. E esse relato está no capítulo 10, no versículo 9 em diante. Mas o texto nos mostra que, além de uma língua falada em comum entre eles, eles saíram de um lugar e chegaram a outro lugar. O texto nos diz, no verso 2, diz que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. É importante que nós saibamos, queridos, que o livro de Gênesis é um livro tão antigo quanto e a gente tem que entender que haviam algumas técnicas de redação. Moisés não era um homem qualquer. Moisés era um homem instruído. Ele dominava as técnicas de oratória, de escrita da sua época. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, precisamos entender que algumas figuras de linguagem elas são empregadas. Isso pode não fazer sentido para nós hoje, mas na época era algo muito corrente.
E quando o livro de Gênesis nos apresenta essa expressão, foi para o Oriente, partiu para o Oriente, Moisés está querendo dizer alguma coisa muito mais do que um deslocamento entre regiões. Quando nós vemos o livro de Gênesis falar em Oriente, de partir para o Oriente, isso quer dizer uma separação. Partir para o Oriente, então, é algo muito mais significativo, quer dizer uma ruptura. Querem olhar alguns textos que comprovam essa fala? Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 24, nos diz o seguinte: quando o Senhor está expulsando Adão e Eva do jardim, ele diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, ao oriente do jardim do Éden, ou seja, o afastamento. Capítulo 4, verso 16, nos diz também o seguinte: aqui é a situação onde Caim está fugindo depois de ter assassinado seu irmão Abel. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Fuga, ruptura. Capítulo 13, verso 11 nos diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro, ou seja, de Abraão. Outra ruptura. Capítulo 29, verso 1 diz: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Jacó, que havia enganado seu pai, roubado a primogenitura de Esaú e estava em fuga para um lugar distante da sua família e de Deus também. Portanto, quanto Gênesis nos apresenta essa expressão partir para o Oriente, ela representa essa ruptura com princípios pré-estabelecidos, princípios familiares e princípios teológicos. Essa, como eu disse, é uma característica da redação que Moisés empregou a esse livro, que para nós pode não fazer, como eu disse, sentido, mas para eles fazia sentido. E esse povo, então, queridos, quando o texto nos mostra que eles eles partiram do Oriente para essa terra, ou seja, eles saíram de um lugar para outro, eles estavam rompendo com as estruturas que eles estavam acostumados até então. Acostumados com a estrutura familiar, com um tipo de moradia, com o culto a Deus, e eles estavam então dispostos a começar uma vida diferente. E aqui começa o primeiro erro desse povo: o rompimento com o Deus da Escritura. Aqui começa o erro desse povo, não somente de sair de um deslocamento entre terras, mas o rompimento. Esse é o grande perigo, o ser humano romper com os princípios que Deus estabelece. Então, olhando para esse texto, então eles chegam a essa terra chamada Sinar. Após o dilúvio, essa descendência de Noé recebe a ordem de repovoar a terra. E eles estão cumprindo essa ordem, eles estão partindo para terras distantes. E essa terra de Sinar, ela compreende o que nós chamamos de Mesopotâmia. Se nós formos então analisar hoje, nos nossos tempos, onde é esse lugar, isso compreende mais ou menos uma terra que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e mais especificamente onde é hoje o Iraque. O Iraque, então, é justamente essa terra onde floresceu essa sociedade chamada mesopotâmica. Em versos 3, após nós nos situarmos onde essa história acontece, fechando esse primeiro bloco textual, versos 3 e 4 nos mostra então que há uma crise crescente nesse texto. E nós vemos que há uma clara declaração de independência de Deus. Versos 3 e 4 nos diz o seguinte: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus,
e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles criaram, queridos, uma tecnologia de engenharia que ninguém conhecia até então. Uma tecnologia que para nós hoje parece fútil, mas para esse período foi um grande avanço, especialmente na área da engenharia, que era a fabricação de tijolos queimados. Esse povo, então, detendo esse avanço tecnológico, decide então fazer para si monumentos. Eles decidem fazer para si uma cidade, e não se contentando com isso, eles decidem fazer um monumento para eles mesmos. Aqui que está o grande erro também. Após eles romperem com a sua história, com a sua teologia, e partirem para uma outra terra, eles chegam a esse lugar e eles não querem apenas se instalar ali. Eles querem, claro, desenvolver uma urbanização, porque essa é uma cidade, com toda a estrutura. O problema não está em desenvolver uma cidade. O problema está na intenção. E qual era a intenção desse povo? Construir um monumento que seja celebrado o nome deles. E quando eles adquirem essa técnica e começam a queimar esses tijolos, e eles percebem que é mais fácil do que lapidar as pedras, como era de costume, eles se acham então como pessoas que merecem ser lembradas. Ou seja, nós descobrimos tudo isso. Nossa mente está avançada, nossa sociedade está avançada. Nós não precisamos mais seguir padrões antigos de moralidade, comportamento, de teologia. Eles rompem com Deus, eles rompem com princípios bíblicos e eles então começam a cultuar a si mesmos. Eles entendem que nós descobrimos uma coisa tão maravilhosa que nós merecemos então o louvor por tudo isso. E essa é a ideia que eles têm em mente. E é interessante como é que a história vai se desenvolvendo, porque há uma expressão que se torna bem significativa nesse texto, que é vinde. Se você observou bem esse texto, essa expressão acontece 2 vezes, com eles conclamando a sociedade para se juntarem, para se unificarem, aproveitando que a língua era uma só, ou seja, vamos nos juntar aqui. Vamos nos juntar em torno desse propósito para tornar o nosso nome celebrado. Nós não precisamos de divindade, nós não precisamos de padrões pré-estabelecidos por Deus, nós não precisamos de nada disso, de religião, ninguém precisa disso. Nós precisamos de tecnologia, precisamos de ciência. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante, eu gostaria que os irmãos ouvissem muito bem. Eu não sou contra a ciência, e nós não devemos ser contra a ciência, nada disso. O problema é o racionalismo exagerado. Achar que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade simplesmente pelo desenvolvimento social. Desenvolvimento social nem sempre traz benefícios profundos. Como nós vemos aqui nesse texto, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, tudo isso havia nessa cidade. O problema é que tudo isso foi sustentado sobre um padrão humanista. O que é um padrão humanista? O ser humano no centro de tudo. Quando nós retiramos a Deus do seu trono, quando nós achamos que estamos retirando o Senhor do seu trono, que governa todas as coisas, e colocamos o ser humano no seu lugar, isso parece que vai dar muito certo. Mas como nós estamos vendo aqui, esse texto nos mostra que tem tudo para dar errado. Deus jamais vai permitir que o seu governo seja abalado. Deus jamais vai permitir que um ser humano tome o lugar de governante supremo sobre o universo. E é isso que esse texto está nos mostrando. O que eles queriam era que os seus nomes fossem lembrados como deuses, como aqueles que governam tudo e não precisam de absolutamente nenhuma força sobrenatural sobre eles. Então, há um conluio entre eles para que realmente eles comecem essa obra para romper com os princípios de Deus. E
o grande problema, como eu disse, não era eles saírem da terra deles, o grande problema não era eles construírem a cidade, e nem mesmo a torre. Se houvesse uma torre ali, não era o problema em si. O problema é a frase que é dita por eles. Isso no verso de número 4. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Essa é a intenção deles. Não é dar glória a Deus, não é continuar servindo a Deus com fidelidade, mas é tornar célebre o seu nome. A ideia era imortalizar os seus nomes como pessoas que viveram por si mesmas e a partir de leis próprias. A tecnologia, queridos, quando nós olhamos para esse segundo bloco textual e resumindo tudo isso, é que nós podemos concluir que a tecnologia, a ciência, o racionalismo em si, a mente humana como o centro do universo, ela cria um desejo de autonomia moral, ou seja, de autonomia sem precisarmos de uma Bíblia para nos governar. Tecnologia em si não é ruim, a ciência não é ruim, a engenharia não é ruim, mas o coração do homem, sim. O coração do homem, quando emprega as suas forças em todas essas circunstâncias de maneira idólatra, tem tudo para forjar projetos que sejam para a glória de si e não para a glória de Deus. E esse era o problema dessa torre. Chegamos então, queridos, a outra parte desse texto, que é apenas o verso 5. É o início da intervenção divina. E o verso 5, ele nos mostra uma ironia. Há uma ironia nesse texto. E a ironia é proposital. Moisés está sendo irônico aqui com essas pessoas, para mostrar que pessoas que desejam essa autonomia moral e acham que estão sendo espertas demais, e acham que estão sendo sábias demais, no final das contas não passam de uma chacota para Deus. Verso 5 nos diz: então, depois de tudo isso, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Por que eu falo, por que nós entendemos que esse é um versículo que trata de ironia? Porque essa torre, queridos, que deveria alcançar os céus, que deveria tocar a morada de Deus, que deveria elevar o ser humano ao nível onde Deus se encontra, não chega até lá. Tanto que o texto nos mostra que Deus tem que descer. Ou seja, Deus não está vendo a torre de onde ele se encontra, Deus não está vendo com igualdade, mas ele desce. E essa é a intenção de Moisés, deixar claro que eles não conseguiram concluir essa obra. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiriam o que eles queriam. E Deus tem que descer. Revela que esse desejo do ser humano por autonomia e essa aparente possibilidade de se libertar de Deus, mesmo ignorando a existência de Deus, ela não passa de uma ilusão. Não há ninguém neutro na humanidade, queridos. Existem pessoas que querem ignorar a existência de Deus. Existem pessoas que não querem ouvir sobre Deus, que continuam inimigas de Deus. Mas o fato de alguém ignorar a presença de Deus, ou a existência e o governo de Deus, não torna essa convicção real e palpável. A ignorância sobre Deus é uma ilusão. Todos nós estamos debaixo de um governo. Toda a raça humana está sendo governada por Deus. Creia nisso ou não. E é isso que esse texto e esse versículo 5 está nos dizendo. Que essa tentativa é uma ilusão. Deus tem que descer. Não há nada que se compare e que chegue a Deus. Versos 6 e 7, então, mostra, inclusive, agora realmente a ação divina depois de toda essa intenção do homem. Versos 6 e 7 mostra que o povo era um só, e essa é uma constatação que Deus faz.
o povo é um só e a mesma língua eles estão falando. E o que Deus constata isso é apenas o começo. O verso 7 nos diz, verso 6: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Como eu disse, viver sem restrição aqui nesse texto é viver sem um imperativo, é viver sem uma doutrina. São pessoas que estão tentando viver como se Deus não existisse, são pessoas tentando viver à margem do seu Criador e estão achando que está tudo bem. O que Deus está mostrando nesse texto é que Ele mantém o governo de todas as coisas, apesar de nós acharmos que temos o controle. Todas essas pessoas estavam achando que tinham o controle da situação e que não precisavam de Deus, que não tinham que dar satisfação de nada para Deus. O que o texto nos mostra é que Deus diz: isso é apenas o começo para a maldade que o ser humano agora vai fazer. Se eles continuarem juntos, a unidade em si não é ruim, mas a unidade desse povo está a serviço de princípios pecaminosos. E o que Deus está querendo com esse texto é dizer justamente que o ser humano por si só não é capaz de produzir algo que seja bom. Todo bem provém de Deus. Tudo aquilo que o ser humano pode produzir de bom só é capaz porque Deus nos capacita. E esse texto está então afirmando que aquela sociedade, aqueles homens que romperam com o seu passado, que romperam com Deus, estão tentando produzir uma sociedade igualitária, não a partir da Escritura, não a partir de Deus, mas a partir de outros princípios que vão dar errado. E o Senhor, então, após essa constatação de que o ser humano agora vai ser cada vez pior, as suas obras serão cada vez piores, ele toma uma atitude drástica, que é a confusão das línguas. Verso 7: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando nós falamos dessa intenção desse povo de ter essa autonomia moral, nós precisamos entender o que é essa autonomia moral. Vamos exemplificar o que é esse desejo de autonomia moral. Autonomia moral é a liberdade de pensar e agir sem restrição alguma, sem restrição de certo, de errado, de conceitos de certo e errado não ser o mesmo para todo mundo. Ou seja, eu tenho a minha convicção do que é certo, mas você não precisa ter a mesma convicção. Esse é o conceito de autonomia moral. Não há uma regra absoluta. Um outro exemplo que pode tornar isso mais claro e objetivo são os 10 mandamentos. Aquilo ali é uma regra moral que é imutável. Por exemplo, os irmãos acham que os 10 mandamentos ainda são totalmente aceitáveis para a nossa sociedade hoje? Os irmãos acham que o primeiro mandamento de não terás outros deuses diante de mim é um mandamento aceitável e absoluto? Todo mundo aceita isso? Todo mundo aceita, por exemplo, não farás para ti imagem de escultura? Todo mundo aceita, não tomarás o nome do teu Deus em vão? Todo mundo aceita, lembra-te do sábado para o guardar? É claro que esse é um princípio do descanso e não uma regra inquebrável. Mas será que todo mundo aceita honra teu pai e tua mãe? Será que todo mundo sabe o que é honrar um pai e uma mãe? Será que todo mundo aceita não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás? Nós saímos às ruas e perguntarmos tudo isso para as pessoas, elas vão marcar o que elas aceitam e o que elas não aceitam. Essa é uma sociedade que se fragmenta, sem um imperativo, sem regras que sejam absolutas. Pessoas tentando viver à margem dessas regras que são universais. Um exemplo de tudo isso, acabou de ser aprovado na Argentina uma lei
que fere abertamente o 6º mandamento: o não matarás. Multidões estão saindo ou saíram nesse dia para comemorar o assassinato. Comemorar o assassinato de bebês que ainda nem nasceram. Isso é assassinato. Isso é ir contra princípios que são universais, que são absolutos. E essa é uma sociedade que não vai se sustentar por muito tempo. Toda sociedade que abre mão de princípios divinos é uma sociedade que vai se fragmentar e vai se dissolver, cedo ou tarde. Começa com a liberação do aborto, começa com a liberação das drogas, começa com a liberação de casamento homoafetivos, e a sociedade vai se corrompendo e vai se dissolvendo, na nossa vista. E quando nós olhamos para esse texto e vemos que a unidade de língua, de linguagem e a unidade de intenção no coração nem sempre são boas. Nem sempre quando um povo está pensando de maneira igual, isso quer dizer que há uma meta e um alvo que sejam bons. Porque se no nosso coração não tem a intenção de glorificar a Deus sobre todas as coisas e sobre nós mesmos, tudo isso redunda em idolatria e pecado. E o Senhor há de punir toda idolatria e pecado. Por que o ser humano foi criado? Por que Deus nos criou? Qual é a intenção de Deus ao nos criar? Lembremos-nos da primeira pergunta do breve catecismo. A primeira pergunta do breve catecismo nos diz: qual é o fim principal do homem? Qual é? Qual é o fim principal da sua vida? Você sabe? O fim principal da sua vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O fim principal da sua vida, queridos, não é ganhar dinheiro, mas se isso acontecer, que sirva para a glória de Deus. O fim principal da sua vida não é ser bem-sucedido em qualquer coisa que você faça, mas se isso acontecer, que sirva para a glória de Deus. E se isso também não acontecer, que sirva para a glória de Deus também. Então, no verso 7, há uma outra ironia. O verso 7 nos diz, e essa é uma convocação que agora Deus faz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Se nos versos 3 e no verso 4 há uma reunião entre os seres humanos para dizer: vinde, vamos fazer essa obra, vamos fazer essa imensa obra para que o nosso nome seja celebrado, vinde. A ironia do texto está aqui. O Senhor está dizendo: vinde. E quem o Senhor está convocando? Quem é que está agindo nessa situação ao Senhor dizer: vinde, desçamos, confundamos? A própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo estão em torno de tudo isso, agindo agora de fato, de maneira autônoma, de maneira soberana e com um propósito que vai ser cumprido. O Senhor vai confundir esse povo. O Senhor vai fazer com que esse povo entre em colapso. Toda essa construção vai entrar em colapso porque o Senhor está agindo. Não há como um sistema que vai contra Deus subsistir para sempre. Em um momento ou outro, o Senhor vai confundir todo esse sistema. Seja ele o sistema atual, político, judiciário, filosófico, o Senhor vai confundir essas pessoas que estão indo contra a sua palavra. O Senhor vai confundir essas pessoas que aprovaram essa lei na Argentina, hora ou outra. E tantos outros exemplos pelo mundo. Lembram daquela máxima: meu corpo, minhas regras? As pessoas achando que têm autonomia sobre os seus corpos, inclusive para fazer o que a palavra de Deus condena. Certa vez eu vi um desses posts de internet, onde a pessoa dizia: meu corpo, minhas regras. E aí havia uma voz que
se pressupõe que é a voz de Deus que dizia: meu universo, minhas regras. Você faz parte do universo. Se você impõe regras sobre o seu corpo, saiba que o seu corpo faz parte de um universo criado por Deus. E as regras, nesse caso, é Ele que faz. Ele é o governante de todas as coisas. E aí, no verso 8 e no verso 9, mostra que eles não conseguiram o que eles planejavam. O que eles conseguiram, na verdade, foi o oposto disso. Se eles queriam uma união, se eles queriam que os nomes fossem celebrados, o que eles conseguem é o oposto. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a torre. O que esse versículo está nos mostrando? Como eu disse, mais cedo ou mais tarde, queridos, o Senhor vai intervir. Mais cedo ou mais tarde, todos esses sistemas que estão indo contra a sua palavra, eles vão ruir. Cedo ou tarde. Quando nós olhamos a história dos reinos, desde a antiguidade, por exemplo, os assírios, que eram um povo dominante na época de Israel, na época de Salomão, eles ruíram. Os babilônicos ruíram. A Grécia ruiu. Roma ruiu. Não há governo que se sustente sem que a palavra de Deus esteja no centro. Todo e qualquer governo, todo e qualquer sistema vai ruir sem que a palavra de Deus esteja no seu sustento. Vamos olhar o Salmo 2. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 2, versos 1 a 5. O texto nos diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se o Senhor, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Se nós achamos que a sociedade os maus estão vencendo, forjando leis que são contra a palavra de Deus, que são contra o nosso próximo, que são contra nós, se a aparência do mal está vencendo, saiba, meu irmão e minha irmã, que isso não vai durar para sempre. O mal não vai subsistir. Governos corruptos vão cair. Sistemas de pensamento, de filosóficos, não vão se sustentar para sempre. Ideologias que são contra a vida também vão cair. Porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor vai confundi-los. O Senhor vai resolver a situação. E o verso 9, para finalizar, também conclui com outra ironia. Quando nós olhamos o verso 9 e entendemos o nome que é dado a esse lugar, o nome é Babel. E na língua mesopotâmica, que foi o local onde foi construída essa torre, na língua mesopotâmica significa porta de Deus. Eles estavam construindo uma torre para se chamar porta de Deus. Mas quando essa expressão é traduzida para a língua do povo hebraico, para a língua do povo hebreu, significa confusão. Babel significa confusão. Mais uma ironia que o Senhor impõe sobre aqueles que estão achando que, rompendo com Ele, eles vão ter sucesso, a partir da tecnologia, a partir da filosofia, a partir da ciência, da sociologia. Todos aqueles que rompem com Deus, hora ou outra, vão servir de escárnio para o próprio Deus. E essa cidade, para finalizar, chamada Babel, é uma cidade que nós conhecemos bem, e é uma cidade que está na Bíblia inteira, inclusive em Apocalipse,
que é Babilônia. Babel é a Babilônia. Esse é o início da civilização babilônica. Babilônia que foi o povo que escravizou o povo de Israel. Babilônia que é tida como a cidade do pecado lá em Apocalipse. E isso nos faz crer que Babel e Babilônia, por serem a mesma, representam um sistema corrupto. Representam um sistema onde Deus não está presente. Não está presente com os seus princípios, mas que Ele está governando mesmo assim. Se nós vivemos num mundo, em uma sociedade hoje que é dessa forma, queridos, saiba que isso é muito antigo. Há um sistema corrupto, há um sistema corruptor contra nós, contra a palavra de Deus e contra Deus. Mas o Senhor não vai ficar calado para sempre. O Senhor vai agir, em tempo oportuno, Ele vai agir. E encerrando, gostaria de frisar, então, gostaria de concluir com algumas aplicações. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que o desejo humano por autonomia é uma ilusão. Autonomia seja de qualquer tipo de autoridade. O nosso desejo de revolta, de rebelião, seja ela rebelião política contra um governo institucional, legal, é uma rebelião antibíblica. Basta você olhar para o texto de Romanos capítulo 13, nós fizemos uma exposição desse texto há um tempo atrás. Se rebelar contra a autoridade civil, sem motivo e sem alguns passos, é pecado, é uma rebelião contra Deus. Outra rebelião que caracteriza também o espírito de Babel é a revolta, por exemplo, de filhos contra pais. Filhos que estão constantemente revoltados contra os seus pais, que estão contra os seus pais, que estão em guerra contra os seus pais. Saiba você, filho, que está contra o seu pai, sem motivo justo. Você não está sendo governado por princípios bíblicos e divinos. A sua revolta é uma revolta que caracteristicamente se remete a Babel. Pessoas que são revoltadas contra o próximo, contra os seus pais, contra qualquer tipo de autoridade que seja justa, não estão governadas pela Escritura, mas por Babel. Você precisa mudar isso. E por fim, queridos, após vermos esse texto, entendemos que o coração do homem é um coração plantado e regado por Babel, por revoltas, por crises entre nós, sejam elas crises conjugais, crises familiares, crises no trabalho, tudo isso é fruto de uma revolta causada pelo pecado de Adão. E só quem pode pacificar o nosso coração, só quem pode trazer a paz que excede todo entendimento, é o Senhor Jesus Cristo. Não existe pessoa que viva revoltada consigo mesmo, com o próximo e contra Deus, que possa dizer que é algo normal e natural, que está lutando por uma causa. O crente não é caracterizado por sua rebeldia contra o sistema, contra os seus pais, contra os seus patrões, mas o crente é caracterizado por uma figura que o Senhor Jesus, até o próprio Senhor Jesus vai nos trazer, pela figura da ovelha. A ovelha por si só ela não se revolta. A ovelha tem por natureza a paz e a mansidão. E aqueles que vivem constantemente revoltados, sem motivo qualquer, estão governados não pela Nova Jerusalém que vem do céu, mas por Babel, que é construída sob pilares de revolta e pilares extremamente humanistas. Acalma o teu coração. Se há algum tipo de revolta na tua vida, resolva tudo isso. Se há necessidade de paz no teu coração, de paz com o seu próximo, resolva tudo isso. Não dá para viver uma vida toda revoltado.
em rebelião contra Deus. Isso serve para você que nos ouve, que nos assiste. Se você ainda não tomou uma decisão pelo Senhor Jesus e ainda está revoltado contra Ele, contra a sua palavra, saiba que ainda é tempo. Saiba que ainda dá tempo de migrar de Babel para Nova Jerusalém. E essa paz que existe ali, que vai existir na Nova Jerusalém, não pode ser quebrado jamais, porque o Senhor Jesus está lá, nos aguardando, e ali não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e se fizeram novas todas as coisas. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nós nos desliguemos cada vez mais do sistema pecaminoso desse mundo, que é Babel, e nos liguemos cada vez mais ao sistema perfeito e glorioso da Nova Jerusalém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos que o Senhor assente essas verdades no nosso coração. Todos os nossos irmãos que assistiram, que ouviram, que vão assistir e ouvir essa mensagem, possam, Senhor Deus, abrir os seus corações para essas verdades que o Senhor tem nos revelado. Que o Senhor nos pacifique e nos faça, ó Deus, pessoas cada vez mais ovelhas e cada vez menos lobos, porque o seu povo é caracterizado por isso. Nós somos ovelhas do teu pasto e do teu pastoreio. Lobos ferozes, vorazes, são aqueles que não têm o Senhor Jesus no coração e como Senhor e Salvador de suas vidas. Porém, nós que temos, podemos dizer que em Cristo Jesus somos novas criaturas e somos mais que vencedores. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém.